Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Agora sim a gente conversa com o deputado estadual, Cabo Gilberto, que está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Rede Verdade. Eu que agradeço, Luiz Torres, a todo o sistema Rede Arapuã e Rádio e TV. Obrigado pelo espaço, estou à sua disposição. Deputado, para a gente começar, vamos lá para o dia 1º de maio, no sábado, não é isso? Onde teve ali manifestações no Brasil como um todo, nas capitais brasileiras, aqui em João Pessoa, em favor, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e algumas pautas que são debatidas no Brasil. Você saiu animado daquelas manifestações, se registrou um número maior do que se vinha acompanhando. Qual foi o ânimo que vocês tiveram ali daquelas manifestações? Todos nós fomos surpreendidos pelo número de pessoas que aderiram ao movimento 1º de maio, Dia do Trabalhador, que era tradicionalmente ocupado pelo campo socialista. E nós, conservadores, ganhamos as ruas da capital de todos os paraibanos e diversas cidades do estado da Paraíba. Foi uma das maiores carreatas da história do nosso estado em apoio ao presidente Bolsonaro e suas pautas, as pautas vencedoras das eleições de 2018. Foi em estilo carreata por conta da pandemia. O que você acha que contribuiu para aquele momento de uma narrativa? Eu particularmente fiz a leitura de que o fato do ex-presidente Lula estar se colocando na disputa contribui para o debate de vocês, do ponto de vista dos apoiadores de Bolsonaro, do ponto de vista de confrontar o PT, de confrontar o ex-presidente Lula. Também o debate com os estados, a responsabilidade do governo federal e dos estados em relação à pandemia do coronavírus. O que, na sua opinião, tem contribuído para fortalecer a base do presidente Jair Bolsonaro e a narrativa do presidente nesse momento? Que houve ali um recuo, houve ali um momento em que as pesquisas apontavam ali uma rejeição ampliada, a volta da vacinação. Que leitura você faz para esse momento em relação ao projeto do presidente Jair Bolsonaro? Meu grande jornalista, Luiz Torres, primeiro que pesquisas, se elas fossem verdadeiras, a grande maioria está sem credibilidade perante a opinião pública brasileira. Por conta disso, o presidente nem sequer seria presidente, nem sequer estaria no segundo turno, como todos sabem, em 2018. Eu vejo que o povo brasileiro não gosta de injustiça e o nosso presidente está sendo injustiçado de forma veemente, inclusive com o superpoder da República Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, que pela Constituição tem que o dever de guardar a Constituição, e é quem está mais desrespeitando com várias decisões, rasgando vários artigos, inclusive o artigo 5º, inclusive o artigo 53 da Constituição. Bem como também o STF soltar o ex-presidente Lula, condenado em todas as instâncias, anular todos os processos para dar início do zero. Todos nós sabemos como isso vai acabar. O povo brasileiro não gosta de justiça. Por isso estamos ganhando as ruas para que o presidente cumpra o artigo 5º da Constituição, garanta o direito de ir e vir, garanta o direito ao culto religioso e o direito ao trabalho, onde um prefeito da menor cidade do estado da Paraíba, segundo o STF, pode decretar toque de recolher, impedir o senhor de ir e vir. Está na Constituição, isso é claro, Luiz. Aqui não são argumentos, aqui é a Constituição. Só pode tirar o direito de ir e vir do cidadão através de aprovação do artigo 137 e 136, estado de sítio ou estado de defesa. A maior autoridade do país, que é o presidente da República, sequer ele pode autorizar. Quem autoriza é o Congresso, com a maioria absoluta dos votos. Ô, deputado, você, nesse momento agora, aqui na Paraíba, por exemplo, para não falar de outros estados, nesse momento há os decretos todos liberando as atividades, uma flexibilização. Isso não é uma disputa com algo que não se concretiza na prática, porque, por exemplo, agora está aberto. Estava fechado antes, os números reduziram. Você atrela as restrições à redução dos números de coronavírus? Vocês fazem essa distinção ou não? De forma nenhuma, Luiz. É um vírus, ele está entre nós. Todos sabem como funciona o vírus. É uma doença nova, mas o vírus não tem controle. Quando ele chega em um país, ele não tem controle. A OMS passou 2 meses para avisar a população mundial do perigo do vírus. Já estava em nosso país. E o que eu defendo desde o início da pandemia, que é a redução de número de pessoas. Está aqui esse estúdio com 4 pessoas. Aqui tinha 9, tinha 10 quando eu vim antigamente. Então vocês estão cumprindo as regras sanitárias. Todas as pessoas de máscara, utilizando álcool em gel e, obviamente, o número reduzido de pessoas nos ambientes comerciais. É o que eu defendi desde o início. Os lockdowns, os decretos inconstitucionais do governador
Não resolveu nada, Luiz, só fez piorar. Dentro das manifestações, a gente percebia também algumas faixas dizendo: presidente, eu autorizo. E fazendo ali, e você podia até esclarecer, é uma referência muito clara de dizer assim: eu autorizo a decretação de um estado de sítio, enfim, da implantação de um regime militar no Brasil. Que autorizo é esse que vocês esperam que o presidente pudesse fazer? Não é nada disso, Luiz, até porque o presidente dos três poderes, ele é o que mais respeita a Constituição, como ele sempre fala, estamos nas 4 linhas da Constituição. Nós autorizamos que o presidente cumpra a Constituição, porque a Constituição está sendo respeitada, inclusive no artigo 5º, inclusive no artigo 53, quando prenderam o deputado Daniel. Isso aí foi um ato de ativismo judicial provocado pelo Supremo Tribunal Federal, que se comporta hoje como superpoder da República Brasileira. Aquilo é para mostrar ao presidente que ele tem um apoio popular e no dia 1º de maio, mesmo em forma carreata, a população mostrou que está do lado do presidente e como o senhor foi muito feliz, o senhor se rendeu ao discurso conservador e correto e viu a força do presidente no dia 1º de maio. Parabéns, Luiz Torres. De certa forma, indiscutível a surpresa que se causou ali as manifestações, o tamanho no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e surpreendeu exatamente, me pareceu um despertar de um discurso, de uma narrativa que estava ali um pouco recuada em função dos debates todos que estão sendo travados, inclusive lá no Senado Federal, com a CPI da Covid, onde há, por parte da oposição, a responsabilização do governo federal em relação à quantidade de mortes no Brasil e de contágios no Brasil por conta do coronavírus. Sobre a acusação inicial de atraso nas vacinas e da fala do presidente sobre não uso de máscara, questão de aglomeração, enfim. Vocês acham que estão virando esse jogo e esse debate a partir da chegada do ministro Marcelo Queiroga ou de uma própria percepção do presidente de que estava indo por um caminho muito complicado, se estivesse exagerando ali naquela pauta, ser contra a vacina e tal, e fez ali uma mudança no curso da atuação do governo federal? Perfeitamente a análise que o senhor fez, Luiz Torres, mas todas as narrativas estão sendo quebradas uma a uma. Exemplo, o senhor falou de golpe militar. Para que golpe militar se o presidente já é o presidente da República, é uma autoridade do Estado? Então não existe golpe militar. Isso é uma narrativa que criaram com os movimentos antidemocráticos, que eles dizem que são antidemocráticos, porque vai um cidadão com a plaquinha lá, 142, ditadura. Isso é a opinião de cada um defende o que achar. Não teria controle. O presidente nunca falou isso. O presidente nunca falou isso. Não existe essa de golpe militar. Nem vocês têm como afastar e expulsar uma pessoa dessa do Nem tem como expulsar quem quer que seja, obviamente respeitando os movimentos. A questão da vacina, Luiz. O senhor viu que o presidente do Congresso Nacional, ele afirmou que o presidente não poderia comprar as vacinas lá atrás porque não tinha sido aprovada a lei ainda. E mesmo se ele tivesse comprado lá atrás, Luiz, não tinha chegado. Basta observar a União Europeia, que hoje o Brasil está acima da União Europeia em pessoas vacinadas. Isso são fatos, são argumentos irrefutáveis. Todas as narrativas da oposição são quebradas uma a uma. Quem quebrou a economia no nosso país foram os governadores e alguns prefeitos, com fecha tudo de forma discriminada, onde não resolveu nada, só fez piorar a situação do povo brasileiro e paraibano. Faço uma pergunta ao senhor que está em casa. Só para o combate ao coronavírus, Luiz, na Paraíba, segundo o portal Transparência, veio 2,3 bilhões de reais, bilhões, para o Estado e para os municípios. O que melhorou na saúde pública do Estado paraibano de um ano para cá? Isso é uma reflexão que fazemos. Aqui não é porque eu sou o líder da oposição, mas são fatos concretos, que a pessoa pode falar uma coisa, mas faz outra. O senhor que sabe o que eu estou falando, sabe que a gente está com a razão. Deputado, vamos falar um pouco sobre política, sobre eleições 2022. Como é que você está olhando esse cenário para 2022? A partir da base do presidente Jair Bolsonaro, a partir do PSL, seu partido, o que é que vocês estão compondo para 2022? Há quem diga que não haverá uma chapa genuinamente ligada ao presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba. Haverá aí junção de nomes que podem apoiar Bolsonaro ou podem apoiar outros nomes aí, outros candidatos a presidente da República, mesmo que seja do centro-direita. Que leitura você tem para 2022? Vai ter uma chapa genuinamente de Bolsonaro aqui na Paraíba ou não? Sabemos que na Paraíba temos que derrotar os socialistas, Luiz. Então, todo o grupo da oposição, melhor do que nomes, é a gente discutir um grupo político. Vamos nos unir, o nome vem depois. É importante que todos esses estejam juntos para enfrentarmos
o governo o Mas ano que vem. você inclui, desculpa, só perguntar, você inclui o PSDB dentro dessa lista? Você inclui partidos que têm outros candidatos a presidente? Você inclui o PSDB, por exemplo, aqui na Paraíba? Sem dúvida nenhuma. Aqui na Paraíba é a política local, nós sabemos como funciona. Lá em Brasília é outra política. Então, o nosso grupo político vai estar aqui unido. E hoje o PSDB faz parte da oposição ao atual governador. Então, é bem-vindo ao nosso grupo político aqui da Paraíba. Obviamente, a nível nacional, alguns deputados do PSDB estão fazendo uma oposição ferrenha ao presidente. Mas aqui nós sabemos diferenciar. O importante é que é juntar todos os nomes da oposição para lançarmos uma chapa competitiva, para não passarmos o fiasco que foi em 2018, quando o governador ganhou o primeiro turno. Mas também todos nós sabemos por que ganhou. Então, deputado, essa sua fala é uma fala de ampliação desse debate. Uma coisa é uma chapa só com partidos ou políticos que votam exclusivamente em Bolsonaro. Outra é uma composição mais aberta. O PSDB vota aí, tem os candidatos como João Dória, como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, governadores, entre outras legendas que podem estar nesse ato. Você acha que, para começar, a conversa é com todos, independentemente do candidato a presidente que cada um vai ter, é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu já escolhi meu candidato a presidente, é o presidente Bolsonaro. Iremos trabalhar para ele o ano que vem, mas, obviamente, se o PSDB quiser apoiar o candidato A ou B, mas que seja parte do grupo de oposição aqui na Paraíba, não teremos problema nenhum, até porque sabemos respeitar a democracia e a opinião de cada ator do cenário político. Como é que você avalia nomes como o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que tem, desfruta e goza aí dessa relação com o presidente Jair Bolsonaro? Ele poderia ser o nome do grupo? Claro, Luiz. Como falei ao senhor anteriormente, o importante é unir o grupo das oposições. O nome vem depois, mas o candidato, o ex-prefeito de Campina Grande pode ser, o deputado federal, o filho do ex-governador. O meu nome está à disposição, se unir o grupo. Não tem problema nenhum. O importante é a união das oposições. Dentre os nomes hoje na Paraíba, de lideranças políticas, deputado federal Wellington Roberto, o ex-prefeito Romero Rodrigues, o deputado federal Pedro Cunha Lima, Rui Carneiro, enfim, esses nomes todos estão nessa lista e podem compor essa chapa? Quem fizer oposição ao governador João Azevedo em 2022 será bem-vindo a esse grupo político que vai se formar, se Deus permitir, para vencer as eleições de 2022 e tirarmos esse grupo político que está há 12 anos, praticamente, no comando do Estado da Paraíba. Deputado, que retorno vocês têm, se tem, do presidente Jair Bolsonaro em relação a tudo isso? Não falo especificamente da Paraíba, falo do Brasil como um todo. O presidente, diferentemente do que fez em 2020 para prefeito, onde ele preferiu ficar um tanto quanto recuado, aqui mesmo vários candidatos se colocaram como candidatos de Bolsonaro, mas o presidente particularmente não referendou nenhum deles de início. Isso vai acontecer em 2022? Isso é ruim para uma chapa não ter o carimbo e a chancela do presidente? Com certeza absoluta, o presidente Bolsonaro ele, transfere muitos votos. Isso aconteceu em 2018. Não aconteceu com a mesma proporcionalidade em 2020. Temos que falar o que aconteceu. Esperamos que em 2022 volte a acontecer como aconteceu em 2018. E o presidente, que ele apontou. Que ele apontou, tenha mais força e coloque o bloco na rua para conseguirmos mais deputados federais, o próprio senador, para ajudar o presidente lá em Brasília. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro, a imagem dele vai estar para 2022 consolidada a partir de que conquistas para conseguir agora? Vacinação no Brasil, enfim, questão das transferências financeiras de auxílios emergenciais ou nas reformas. Onde é que você acha qual é o passo que o presidente Jair Bolsonaro deve dar para que em 2022 ele se coloque aí com um projeto de reeleição mais consolidado aqui no Brasil? O senhor acompanha atentamente, meu grande jornalista Luiz Torres, que o presidente é atacado 24 horas por dia. Como eu lhe falei no início da entrevista, a população não gosta de injustiça. Então, cada narrativa que vai sendo quebrada, desde o início do governo Bolsonaro, ele vai ganhando mais corpo, vai ganhando mais apoiadores. E eu digo ao senhor que, sem dúvida nenhuma, o presidente vai estar muito forte o ano que vem, porque todos estão acompanhando o que está acontecendo. O presidente está fazendo o possível e o impossível para melhorar a situação do povo brasileiro. Obviamente, ele não é perfeito. Quem é perfeito? Só Deus que é perfeito. Mas o presidente está fazendo o possível e impossível para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, para melhorar a economia, para vencermos o vírus,
mesmo com tanta oposição e torcedores do vírus que acompanhamos atentamente, o presidente fez o possível para os estados e municípios, quando fez o maior repasse de recursos públicos da história desse país, quando fez o maior programa social da história desse país, que foi o auxílio emergencial, quando mandou equipamentos, insumos para ser utilizados no combate ao coronavírus. Ninguém pode reclamar, Luiz, são fatos concretos. Então as narrativas são quebradas uma a uma, por isso que o presidente coloca tanto gente na rua para lhe apoiar. Para 2022, alguns partidos que dão apoio ao presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso, algumas lideranças políticas aqui da Paraíba, estão na base do governador João Azevedo. Você fala muito que o objetivo é ganhar e confrontar o projeto de reeleição do governador João Azevedo. Mas tem alguns partidos e algumas lideranças que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, mas que estão na base e que estão, inclusive, pleiteando vaga na chapa de João Azevedo. Um exemplo claro desse é do deputado federal Efraim Filho, do Democratas. Como é que vocês vão tratar uma candidatura ao Senado de um aliado em nível nacional, mas que aqui no Estado está com o governador João Azevedo? Vocês vetam e cortam completamente essa relação? 100% a relação cortada. Quem for apoiador do governador é contra o projeto do presidente aqui na Paraíba. Lá em Brasília, como eu lhe falei, é outro cenário. Mas se o presidente Jair Bolsonaro vier aqui na Paraíba, por exemplo, ele vai querer subir no palanque, Efraim Filho. Poderá? Aí vai depender do presidente, eu respondo por mim. Você não deixaria? Eu não deixaria. Quem for apoiador do presidente Bolsonaro lá em Brasília, nota 100. Quem for apoiador do presidente Bolsonaro e vir aqui para ficar em cima do muro apoiando o governador, eu particularmente estou fora. Tá aí. Nota para o ministro Marcelo Queiroga da Saúde paraibano. Você acha que ele é responsável por boa parte desse novo momento, ou ele entrou no momento em que o próprio governo estava aí dando um rumo em relação à questão da vacinação e da própria postura de uso de máscara, enfim, de defesa de distanciamento? O ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, assumiu a pasta num momento muito delicado do nosso país, com centenas de vidas perdidas, milhares de vidas perdidas por conta do coronavírus, esse vírus maldito que veio para prejudicar todo o planeta. É uma doença nova que todo o planeta está sendo prejudicado. Graças a Deus, aqui no Brasil, estamos dando a resposta com já quase 80 milhões de vacinas distribuídas para os estados e municípios. Em termos de número de vacinas, somos o 4º país do planeta. Em aplicação, somos o 5º. Mas a aplicação, todos sabem que depende do prefeito e da agilidade dos governadores. O ministro assumiu uma difícil missão. E, graças a Deus, ele está sabendo conduzir da melhor forma possível, acalmou os ânimos, trabalhando de forma eficiente. E eu fico muito orgulhoso de ser paraibano e ter um paraibano como ministro, o mais importante hoje do governo Bolsonaro, que é o ministro da Saúde. Desejo boa sorte a ele e eu espero que vençamos essa pandemia o quanto antes. Tá aí, deputado Cabo Gilberto, deputado estadual, presidente do PSL, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Queria agradecer sua participação aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço o espaço, Luiz, fico muito feliz, estou à disposição sempre e gostaria de pedir só ao governador que ele cumprisse a decisão judicial a respeito da Bolsa de Desempenho. É dos policiais. Dos policiais. Tá aí. Bom, a você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.